Vou fazer um pãozinho caseiro hoje. Oi, pessoal, tudo bem? Vou fazer um pão caseiro hoje, aquele pão de cilindrar, feito em casa mesmo. Então, vou fazer o passo a passo. Aqui tem meio litro de água, 500 ml. Como eu faço com fermento fresco, aquele fermento de padaria que eu falo, aqui tem 30 gramas, 32 gramas de fermento. Eu coloquei um pouquinho a mais. 32 gramas de fermento. Então, eu vou dissolver aqui, né, nessa água morninha, mas bem morninha, bem assim, sabe? Tipo uma madeira de neném, assim. Então, aqui eu coloquei a água, o fermento. Agora eu vou pôr o açúcar. Então, são, ó, 3 colheres de sopa de açúcar, ó, bem cheia. 1, 2, 3 colheres de açúcar. Aqui eu vou pôr 1 colher de sal de sobremesa, ó, aquelas colheres de sobremesa. Rasa, não muito cheia, ó. Tanto assim, rasa, porque se a gente colocar muito sal, o sal acaba matando o fermento. Então, quando a gente faz o pão caseiro assim, com fermento, qualquer tipo de fermento, não põe muito sal, porque o sal pode prejudicar no crescimento. Agora aqui eu vou pôr 1 colher de banha de porco mesmo, ó. 1 colher assim, 1 colher de sopa cheia de banha de porco. Gente, eu sempre uso banha de porco, porque o pão fica totalmente, o sabor é diferente de colocar óleo. Então, o pão feito com banha é bem mais gostoso do que o feito com óleo. Mas aí vai da pessoa. Se não tiver banha de porco, pode pôr o óleo. Aí põe mais ou menos meio copo mais ou menos de óleo. Agora aqui tem 1,2 kg de farinha. Geralmente vai 1 quilo mais ou menos. Então eu vou colocando a farinha, ó. Aqui tá a misturinha, ó, né? A misturinha do fermento ali que eu já fiz. Agora eu vou colocando a farinha, gente. As farinhas sempre vai colocando aos poucos, porque depende muito da farinha. Tem farinha que ela é mais firme, então vai menos. Então vamos mexendo, vou colocando aqui, ó, e vou mexendo a farinha, ó, pra ver até a hora que dá o ponto. Porque o fermento, o pão, para cilindrar, ele tem que ser a massa um pouco mais firme, porque senão você não consegue cilindrar. Se fizer a massa muito mole, então você não consegue cilindrar. Então tem que ser uma massa mais firme. Então aqui já vai ter que ir a mão. Já não dá mais pra mexer. Então aqui, ó, eu vou vendo o ponto. Vou amassando, se precisar mais farinha eu vou colocar. Eita, mesa barulhenta. Eu vou colocar mais um pouquinho. Eu lembro que eu coloquei de 1,2 kg aqui, mas acredito que não vai tudo. Aqui, gente, dá mais ou menos 3 pão. Mais ou menos não, dá 3 pão assim, não muito grande. Se você quiser fazer mais, por exemplo, 6 pão, é só dobrar a receita em tudo. Aí dobra a receita e daí vai rendendo uns pães. Mas aqui vai dar 3 pão de tamanho bom. Tá vendo, ó? A massa, ó, bem dura, uma massa firme mesmo, ó. Uma massa bem firme, que é o pão para cilindrar, né? Tem que ser uma massa firme. Tá vendo? Então aqui vai amassando. Rapidinho a gente consegue amassar. Eu não ponho nem em cima da mesa. Eu amasso aqui não coloco a massa assim em cima da mesa, sabe? Eu amasso aqui na bacia mesmo. Tem gente que coloca a massa em cima da mesa pra ficar
amassando ela, não. Pode amassar aqui na bacia mesmo. Pronto. Já ficou uma massa boa, ó. Uma massa dura, eu só vou colocar aqui em cima da mesa para vocês verem. Ó, que é uma massa dura, não é molinha, molinha não. Uma massa mais firme. Coloquei só um pouquinho aqui para ver que aqui fica melhor, ó. Tá vendo? Uma massa mais firme, ó. Aqui, quanto mais a gente amassar, mais ela vai desenvolver o glúten, né? E a massa de pão, para ela ficar bem maciozinha mesmo, certo seria, né, deixar ela desenvolver o glúten. Quanto mais você amassar aqui, ó, mais ela vai desenvolver o glúten. Mas, ó, aqui já tá pronto. Já tá bom aqui, eu já vou colocar a tampa e já vou deixar crescer. Eu gosto de amassar nessa bacia aqui, que ela tem tampa, né? E daí, ó, a fermentação é até mais rápida. Pronto, agora aqui é uns 30, 35 minutos, 40, dependendo aí do como que tá o dia. Se tiver mais calor é mais rápido, se tiver mais frio demora um pouquinho mais, mas daqui a pouco já vai estar pronto para cilindrar o pão. Até daqui a pouquinho que a gente vai cilindrar o pão junto. Então vamos lá, já passaram 35 minutos, eu deixei ele, ó, como ele já cresceu, dobrou de volume. Agora eu vou tirar ele, pôr aqui em cima da mesa, ó. Vou dar uma assim, ó, fazer desse jeito aqui, que daí eu vou fazer o quê? Eu vou cortar, ó, mais ou menos o tamanho dos 3 pães que eu quero fazer. Esses 2 aqui eu vou guardar, esse aqui eu já vou cilindrar. Eu gosto sempre de pôr a tampa em cima, para a massa não ressecar. Então, já vamos cilindrar. Vou cilindrar esse daqui, e só para vocês verem, ó. Gente, esse cilindro aqui é muito baratinho para comprar, muito simplesinho, ó. É aquele cilindro que tem aquelas presilhas e a gente prende ele na mesa, ó. Então é muito facinho. É só comprar um cilindro desse e cilindrar o pão. Aí se você não tem cilindro, o que você vai fazer? Você vai fazer a massa um pouco mais mole. E o que você vai fazer? Você vai abrir ela e passar no rolo. Então dá passar com aquele rolo, aquele pau de macarrão lá que eles falam, né? Então, ó, gente, é facinho para fazer pão. Se você for fazer sem cilindrar, deixa a massa mais mole. Para cilindrar tem que ser mais dura. Se não for cilindrar, faça a massa mais mole. Abre ela na mesa, passa aquele pau de macarrão que fala, né? Enrola o pão, é a mesma coisa. Então, vocês viram que facinho? O que vai nesse pão aqui? Água, farinha, fermento, gordura, sal e açúcar. Eu não coloco ovo, não põe ovo nesse pão aqui, vai sem ovo. Eu não gosto de pôr ovo na massa do pão salgado. Então, é muito facinho de fazer esse pão. Vai render 3 pão, eu vou terminar de cilindrar aqui, depois eu já vou mostrar pra vocês. Para o pão ficar, quanto mais a gente cilindrar, mais macia vai ficar a massa. Então, é de 25 a 30 vezes que a gente cilindra, para ele ficar bem maciozinho. Então, eu vou cilindrar e já eu mostro para vocês como que eu vou enrolar ele depois. Pronto, já cilindrei os pães, ó, essa já foi a última massa. Então, aqui, ó, as 3 massas já estão aqui, ó, tá vendo? Aí eu deixei elas aqui para elas ir descansando um pouquinho. Agora eu vou enrolar, né? Vou enrolar os 3 pães, ó, deram 3. Então eu vou enrolar eles e vou pôr na assadeira. A assadeira
precisa untar, tá? Não untei as assadeiras. Para assar pão não precisa untar a assadeira. Então, eu já vou enrolar. Não tem segredo para enrolar pão. Vai enrolando, né, do seu jeito, aí do jeito que você prefere, ó. Vai ajeitando eles, né, pra ficar um pãozinho bem bonitinho. Tá vendo, ó? Só ir ajeitando, dá uma ajeitadinha. Coloca na forma. Coloquei aqui, ó, já na forma. Tem mais um. Então, às vezes ele dá uma grudadinha na mesa, é só dar uma puxadinha. Por que que eu deixo eles assim? Porque se eu já cilindrar e já enrolar, aquele que eu enrolei primeiro, ele vai crescer mais do que esse daqui. Então, eu prefiro assim, cilindrar as 3 massas e depois eu já enrolar os 3 de uma vez. Então, ó, aí depois dá uma ajeitada neles, ó, assim, olha que lindo. Mais um. Agora esse último aqui, eu vou fazer um cortezinho nele, pra ele ficar bem bonitinho. Eu faço uns cortes aqui. Fazer uns 4 cortezinhos na massa, ó, vendo? Não chego até o final, ó, deixo elas, né, ó, assim cortadinho, mas eu não chego até o final. Então, nós vamos puxar um pouquinho pra ele desgrudar. Aí, vamos enrolar, né, vai ajeitando, ele fica bem bonitinho. Aqui você pode dar uma aberturinha, ó, e vamos lá, enrola, ó. Olha, ajeita ele bem bonitinho, tá vendo? Olha que lindo. Isso aqui vai ficar com umas aberturas, ó. Depois de assado ele vai ficar lindo. Então, tá aqui, ó, na forma, os 3 pães. Agora eu vou deixar crescer mais ou menos de 30 a 40 minutos. Não é para pré-aquecer o forno. Esse pão não precisa cilindrar e já pré-aquecer o forno. Tem que deixar ele crescer primeiro, para depois pré-aquecer o forno. Ó, a hora que ele cresceu, liga o forno e já coloca ele dentro. Então, eu vou deixar aqui. Vou cobrir ele com pano, deixar ele crescer. E daqui a pouquinho tá pronto para ir pro forno. Já já mostro para vocês. Olha aí, pessoal, o pão já cresceu, ó, eu deixei 30 minutos, ó. Quando você pega assim na forma, que sente ele levinho, ó, então ele já cresceu. Eu não pré-aqueci o forno, eu vou ligar o forno agora e vou colocar eles. Então, eu vou ligar o forno. 180 graus. Verificar, tá aceso. Então, a 180 graus, vou colocar o pão lá dentro. Olha que lindo que ficou. O pão, como eu não pré-aqueço o forno, então é de 50 minutos a 1 hora para assar. Então, deixei ele ali. Agora, eu vou tirar ele dali assadinho entre 50 minutos, 1 hora mais ou menos, daí já eu mostro pra vocês. Ó, se for esse fermento aqui, eu não falei, se for esse fermento biológico aqui, é 1 pacotinho para cada quilo, tá? Até tampar a marca aqui, ó. É 1 pacotinho para cada quilo de farinha. E o fermento fresco, né, que eu falo que é fermento de padaria, aí ele é 30 gramas. 30 gramas é o suficiente para fazer 3 pães. Eu coloquei até um pouquinho a mais, porque eu ponho um pouquinho mais de farinha, que eu queria a massa mais dura.
mas 30 gramas é o suficiente para 1 quilo de farinha. Aí eu pesei porque eu tenho a balancinha, né? Mas quem não tem a balancinha vai no olhômetro mesmo, vai colocando lá, aí você vê, dá ponto na massa. Cilindrar um pouco mais dura, se for para abrir na mesa, a massa mais mole, mas dá para fazer o pão da mesma forma, fica uma delícia. E muito facinho de fazer, né? Porque vai farinha, água, açúcar, sal, o fermento e a gordura. Eu coloquei gordura de porco porque eu tenho e eu gosto, mas se não for a gordura de porco, é meio copo americano de óleo. Dá certo da mesma forma. E vamos esperar o pão assar. Daqui a pouquinho tá pronto. Prontinho, vamos lá tirar o pão do forno. Desligar aqui o forno. Vou tirar o pão. Gente, quente, quente, quente. Olha, que coisa mais linda, gente. Se passaram 50 minutos, ficou 50 minutos no meu forno, ó. É que eu gosto do pão bem douradinho, olha que coisa mais linda. Olha esse que eu fiz uns cortes lá, olha como que ele fica lindo. Mas tá quente, 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 quente mesmo. Que coisa mais linda, gente, faz aí, ó, é maravilhoso. Rapidinho, acho que eu gastei 2 horas e meia para fazer o pão, porque hoje estava bem quente, né? Então foram 2 horas e meia de amassar, deixar crescer, cilindrar. Tá tão quente que eu vou pegar com o pano, tá saindo fumaça. Que coisa mais linda. Cilindrar, enrolar, deixar crescer e assar. Foram 2 horas e meia, viu que não demora tanto? Olha, coisa mais linda. Vou cortar um pedacinho aqui, mas ele tá super quente mesmo pra gente tomar um cafezinho, né? Já tem até um cafezinho aqui bem gostoso preparado, ó. O pão tá pelando de quem cortar o biquinho aqui, ó. Quem gosta de biquinho? Quando eu era criança, nossa, que a minha mãe fazia pão, eu amava comer os biquinhos do pão. Tá saindo fumaça. Maravilhoso, gente. Que delícia, que benção, né? Eu falo que um dos alimentos mais abençoados é o pão. Eu amo o pão. Principalmente o pão caseiro, feito na, olha só, derretendo a margarina. Vou mostrar de pertinho, gente, olha aqui, tá, ó, derretendo a margarina ali, bem quentinho. Ou margarina, ou manteiga, né, fica aí a seu gosto. Vou pegar um cafezinho aqui, que eu já fiz, e vamos lá experimentar o pão, que ficou muito gostoso mesmo. Nossa, só de pegar ele assim, ó, a gente já sente. Gente, maravilhoso. Faz aí o pão facinho de fazer, poucos ingredientes, ó. E rapidinho a gente faz. Que Deus abençoe, que vocês tenham gostado da receita. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima receita que a gente vai passar. E que Deus abençoe a família de cada um. E faça o pão aí, ó. Faz aí, porque ficou maravilhoso. Muito gostoso mesmo, gente. Faz o pãozinho aí que é muito gostoso. Um beijão. Dá um joinha se gostou. Compartilha, tá? Que a gente tá aí. A gente vamos passando as receitas, vamos fazendo. E vamos ensinando vocês, que é facinho de fazer.